Olá! Vamos começar essa nossa conversa mergulhando num dos assuntos mais fascinantes e talvez um dos mais complexos da teologia bíblica. A grande questão é: será que profecias escritas há milhares de anos podem mesmo funcionar como um mapa para o futuro? Essa pergunta, olha, ela tem intrigado estudiosos por séculos. E a chave para decifrar tudo isso pode estar numa única conversa que aconteceu numa colina com vista para a cidade de Jerusalém. Muito bem, vamos lá. Para a gente conseguir entender o que está por vir, primeiro a gente precisa dar um passo para trás, lá no Antigo Testamento, e olhar para um esboço profético que é fundamental, mas também bastante enigmático, o livro de Daniel. As visões de Daniel nos deram um vocabulário profético muito poderoso. Expressões como a abominação desoladora, um tempo de angústia como nunca antes visto e, claro, a chegada triunfal do Filho do Homem. Ele, basicamente, desenhou o cenário de um grande conflito cósmico, onde um poder opositor profana o santuário de Deus e persegue seus fiéis. E o jeito que Daniel faz isso é genial. Pensem na estrutura como se fosse um tema musical numa sinfonia. A melodia principal ela se repete várias vezes, sabe? Só que a cada repetição, novos instrumentos e novas harmonias entram, criando uma imagem sonora muito mais rica e detalhada. É exatamente isso que Daniel faz. Ele repete a profecia, mas a cada vez com mais detalhes. Agora, essas profecias elas ficaram meio que um mistério por séculos. Pelo menos até o próprio Cristo aparecer e fornecer a chave definitiva para interpretar tudo isso, no famoso discurso do Monte das Oliveiras. Olha que interessante, Jesus aqui, ele não está criando uma profecia do zero. Pelo contrário, ele aponta diretamente para Daniel. Ele está dizendo basicamente o seguinte: olha, aquele esboço antigo é a chave para entender o futuro. É como se ele falasse: o mapa já existe, só é preciso saber como ler. E quando a gente coloca um do lado do outro, a sobreposição é impressionante. Jesus pega a estrutura e a sequência exatas de Daniel. Primeiro, a pergunta sobre o tempo. Depois, a grande tribulação, a tal da abominação e, por fim, a vinda do Filho do Homem. Ele usa essa estrutura para construir o próprio discurso. Em essência, o que temos aqui é o comentário oficial de Cristo sobre a profecia de Daniel. Tá, então a pergunta é, como é que esse esboço profético se cumpriu pela primeira vez? Bom, Cristo aplicou ele a um evento que estava prestes a acontecer e que foi verdadeiramente catastrófico: a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, a profecia não era algo teórico, abstrato. Era um aviso bem prático. Ao identificar o sinal, que o evangelista Lucas depois esclarece que eram os exércitos romanos cercando a cidade, os cristãos que estavam na Judéia entenderam o recado e conseguiram fugir antes da destruição. Isso mostra que o grande objetivo da profecia é a preparação e a fé, não simplesmente satisfazer uma curiosidade sobre o futuro. E essa figura desoladora que aparece lá em Daniel é, na verdade, o protótipo do que mais tarde a gente vai conhecer como o Anticristo. A ideia aqui não é de uma única pessoa, mas de um padrão que se repete. Um padrão de um poder que se opõe a Deus, que profana o que é sagrado e que persegue os fiéis ao longo da história. O próprio Jesus, aliás, alertou que muitos surgiriam tentando enganar. Mas veja bem, a queda de Jerusalém foi muito mais do que um evento isolado na história. Ela foi um padrão, um tipo, que aponta para um cumprimento muito maior no futuro e em escala global. E aqui, a gente chega num conceito-chave, a tipologia. A destruição de Jerusalém funciona como um microcosmos, sabe? Um modelo em pequena escala. Aquele julgamento local que a cidade sofreu por ter rejeitado o Messias serve como um prenúncio do julgamento global que o mundo inteiro vai enfrentar. E pelo mesmo motivo. O interessante é ver como os evangelistas contam essa história. Eles são como cineastas diferentes filmando a mesma cena. Mateus e Marcos, eles usam uma espécie de lente bifocal, juntando a queda de Jerusalém e o fim do mundo numa imagem só, condensada. Já Lucas, que era mais historiador, ele separa as cenas. Ele insere um longo período entre os dois eventos, um período que ele chama de os tempos dos gentios. E é exatamente esse modelo, o esboço lá de Daniel, que foi decifrado por Cristo, que se torna a nossa ferramenta essencial para interpretar todas as outras profecias bíblicas, inclusive o simbolismo super complexo do livro de Apocalipse. Então o ponto crucial aqui não é tentar adivinhar datas no calendário, é sobre reconhecer os padrões. A profecia se torna relevante para nós hoje
quando a gente entende que os eventos do passado nos ensinam a ler os sinais do nosso próprio tempo. E, claro, a nos prepararmos com vigilância. No fim das contas, o discurso de Cristo culmina num grande chamado à preparação. Porque, embora os padrões sejam claros, o dia e a hora finais, ninguém sabe. É a lição da figueira, né? Quando os ramos começam a brotar, todo mundo sabe que o verão está próximo. Ninguém sabe o dia exato, mas os sinais mostram qual é a estação. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se a história realmente se desenrola em patrões, então olhar para o passado não é só um exercício acadêmico. Na verdade, torna-se a chave para a gente conseguir navegar o presente e, quem sabe, compreender melhor os contornos do futuro que se aproxima.